Fala aí, pessoal, estamos chegando para mais uma live aqui no Terceiro Tempo. Falamos diretamente da Avenida Paulista, redação do Terceiro Tempo, certo? Você nos acompanha nas mídias sociais, em todas as plataformas digitais imagináveis, Facebook, Twitter, YouTube, também no terceirotempo.com.br. Nossa live começando agora comigo, com o João Antônio de Carvalho, para falar muito também da rodada da quarta-feira da Libertadores, o jogo do Palmeiras contra o América na Copa do Brasil, a classificação do Flamengo em segundo lugar no seu grupo na Libertadores e os jogos de hoje de Corinthians e também do Santos, e para dar aquela pitada também na seleção brasileira, né, João Antônio? Tudo bem, João Antônio? Brasil, né, que ontem tivemos um jogo de dar sono, né? Grande abraço a todos que nos acompanham nos portais aqui do Terceiro Tempo, no YouTube, no Facebook, e realmente, né, a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar muito desse time do Palmeiras, que ontem eu vou te contar, viu? Deu sono em todo mundo, não teve jeito. O time oscila muito, né, João Antônio? Faz boas partidas e aí quando você espera que o negócio vai decolar realmente, Palmeiras dá aquela travada. Mas ontem eu vou te falar, Frank, eu ontem não gostei da postura. Não gostei da postura. Eu achei que o Palmeiras entrou de salto alto, achando que ganharia o jogo quando quisesse, já tendo a classificação praticamente garantida com a vitória de 2-1 em Minas, e aí a coisa quase complica. E se o Palmeiras não ganhasse esse jogo de ontem, aí vai ser difícil ficar segurando o Roger. Ô, Milton Neves. Que fantasma, velho. É aquele bonecão. O bonecão. Cadê o sapato da Rafarela? Ele vai tirar o sapato e ficar segurando. Você viu o jogo do Palmeiras ontem? Você conseguiu ver ou dormiu? Não, você sabe que eu nunca dormi, né? Na Jovem Pan, na Bandeirantes, eu nunca dormi. Só no intervalo. O Muricy que o diga, né? Eu tô falando que o jogo deu sono ontem, né? O Palmeiras está perdendo de 1-0 para o América e olha que... Como é que pode um time tão caro, tão milionário? Ontem eu entrevistei na Rádio Bandeirantes a Leila Pereira pela primeira vez na vida. Jamais a vi e nunca tinha entrevistado. E ela deixou, ela deixou claro que quer ser presidente mesmo, que não sai do Palmeiras. E realmente... E como é que fica o patrocínio na hora que ela for presidente? Aí fica mais... Ela põe mais dinheiro ainda, porque é o seguinte... A verdade é que estão morrendo de inveja do patrocinador do Palmeiras, igual tinha na época da Parmalat, porque as camisas mais representativas, que dão mais retorno comercial, são as camisas do Corinthians e do Flamengo. Não é porque são as duas maiores torcidas. No caso, a camisa do Palmeiras, ela vende muito mais do que qualquer outra camisa, considerando o valor de patrocínio. Mas a camisa que mais dá retorno publicitário de vendas para o seu sponsor, para o seu patrocinador, é a do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians, 80% dela, ela é torcida que está no estado mais forte da federação, que é São Paulo, está em um pedaço de Santa Catarina, no norte do Paraná, está no sul de Minas Gerais. Já a torcida do Flamengo, ela tem aquela chamada torcida terceirizada, né, que falam. Ou você chega lá em São Luís, qual é teu time? Eu sou Motoclube Flamengo. Você está em Manaus, qual é que é o teu time? Eu sou Líder Morro e Flamengo. Entendeu? Agora, o corintiano não. O corintiano é só corintiano. O gremista é só gremista. O atleticano Atlético é redundância falar que é de Belo Horizonte. O Galo é só Galo. O Cruzeiro é só Cruzeiro. Internacional é só Internacional. Palmeiras é só Palmeiras. Agora, os times do Rio de Janeiro, não é crítica não. Os 4 têm torcida terceirizada. Porque na época que a Rádio Nacional era uma espécie de Rede Globo televisão, o Brasil não tinha TV, só dava a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, no norte de Minas Gerais e no norte e nordeste, a audiência extraordinária, parava o país. Radionovelas, aquele negócio todo. E no futebol, com as grandes equipes da Rádio Nacional. Então, o que aconteceu? A torcida do Flamengo, até hoje, ela domina direto no norte de Minas Gerais e também no norte e nordeste do país. Mas quem está... Agora, a torcida do Flamengo mesmo, está ali naquela tirinha que é o Rio de Janeiro. Agora, o estado de São Paulo é muito grande e tal, então e o poder financeiro desta região é mais forte, então daí porque a camisa do Corinthians será mais vendável, a que mais dá retorno ao patrocinador. Assim, patrocínio faz mais de ano. Isso, aí que não dá para entender, os caras são incompetentes. Aí vem o Palmeiras, com a Leila Pereira, a Crefisa e tal, é o patrocínio mais caro do país. Aí ficam metendo o pau na mulher. Ficam metendo o pau no patrocínio. É inveja, igual falavam da Parmalat antigamente, entendeu? Então... Entendeu? Porque ninguém tem patrocínio forte igual o Palmeiras.
Tem time vendendo aí, time de camisa forte, vendendo patrocínio para jogo isolado por 70 mil reais, 30 mil reais. Isso é dinheiro de pinga. E a maioria dos jogadores estão ganhando 300, 400, 500 por mês, pô. Agora, agora você falou assim, os caras do Corinthians são incompetentes porque não conseguiram patrocínio. Você sabe que se depende... Não, e com Copa do Mundo. A Copa do Mundo sendo aberta lá, eles vão vender o name rights até hoje. Mas você sabe que o Palmeiras também foi incompetente nessa questão. Não é porque a Crefisa tá lá com um baita patrocínio que o marketing do Palmeiras... Não, tem o Allianz Parque. Você sabe como é que a Crefisa foi parar no Palmeiras? Não. Eles foram bater lá no portão do Palmeiras. Porque no Palmeiras ninguém foi atrás da Crefisa. A Crefisa que foi atrás do Palmeiras. Porque a Leila Pereira quer ser presidente, Claro. ela quer ser presidenta do Palmeiras, entendeu? E ela tem todo direito, por que não? Não sei Mas se ela não fala desse jeito que o torcedor do Palmeiras começa a Não ficar sei se- tremendo. Não, né? e o presidente Presidenta, da Venezuela, o homem não sai. Ele ganha na marra e se perder não vale também. Mas que coisa horrorosa. É igual o Nhonho lá na Coreia do Norte. situação terrível. O Nhonho na Coreia do Norte sortou uns tirinhos lá, o Trump bateu o pé uma vez e ele já pipocou. E a gente fala da Venezuela, tem Pelo que menos deixar pipocou, claro né? que foi bem legal a atitude de Grêmio e Corinthians, que quando foram Maravilhosa. para lá, uma atitude maravilhosa. Eu não comentei isso outro dia, mas foram jogar na Venezuela e ajudaram as pessoas Foi no o meu hotel. editorial, porque no mundo inteiro, como é que é? Eu fiquei no Caraca Hilton em 87, uma fartura espetacular. Entendeu? Agora o que aconteceu com o time do Grêmio e o time do Corinthians? Você vai num hotel, o hotel te alimenta, tem café da manhã, tem almoço, tem Lá ceia, eles tem fizeram jantar. o contrário. Lá foi o contrário. Os hóspedes gremistas e corintianos que alimentaram os funcionários. Porque eles estavam lá comendo a comida que levaram do Brasil e do Rio Grande do Sul, e os funcionários com os olhos gordos assim, ó, olhando eles comer, igualzinho o cachorro fica na padaria lá do Antônio Alberto Furiel, português que tem 500 padarias. Televisão de cachorro. Televisão de cachorro, o cachorro olhando lá, o frango girando lá, entendeu? Isso é obra do presidente. E eu conversei outro dia por e-mail, isso é uma informação exclusiva. E depois ele me telefonou, entendeu? O Simão Bolívar. Você falou com ele? Simão Bolívar é muito meu amigo, porque ele sabe que eu estou defendendo a Venezuela. Ele tá puto da vida com o Chávez, inclusive de vez em quando ele sai lá do céu e vai lá no inferno, onde o Hugo Chávez nada 2 km por dia no tacho do capeta. E lá tem lugar para Maduro logo também. Ele tá puto da vida com o cara que tá lá no inferno, o céu tá lá em O cima. cara colocou ele. E tá puto da vida aqui em relação ao Maduro. Entendeu? Porque os dois, um que morreu e o outro que ainda está vivo, eles usam criminosamente a minha imagem, me falou o Simão Bolívar. Estão usando a minha imagem, eu não libertei Venezuela, Bolívia, etc. e tal, Colômbia, do jugo espanhol, para que usem indevidamente meu nome. Que é isso? O povo tá passando fome e fica a minha foto lá, entendeu? Lá, e aquele Maduro fazendo discurso comprido lá, e eu atrás, eu não apoio ele. Eu converso com esse povo. Tenho falado muito com o Simão Bolívar, como outro dia, no dia do rádio, eu recebi um e-mail maravilhoso do Marconi. Marconi falou, Milton Neves, estou feliz aqui no céu porque eu só inventei o rádio porque eu sabia que um dia você ia nascer. Mas para de falar com esse povo, vai que eles acostumam. Depois você manda uma cópia do zap aí do Simão Bolívar pra gente fazer Mas o Simão Bolívar tá puto da vida, estão usando meu nome, e eles, qualquer abobrinha que falava o Chávez, agora fala o Maduro, e eu tô atrás aqui, eu não quero ficar aí não. Eu não apoio esse povo. O meu povo está passando fome na Venezuela. O cara faz tanto na vida inteira para depois... O Carlos Eugênio, que é parceiro nosso, brinca aqui, Milton, não ergue o braço que Deus puxa. Entendeu? Sandra Chame Manhone. Olá. A Sandra Chame é minha cunhada. Deixa eu ver. Cuidado com o meu conto, hein? Sandra Chame Manhone Dino. Isso entendeu? O Edson Dino, um cara que faz 1000 coisas. Ninguém é tão hábil para fazer tantas coisas na vida, entendeu? Desde jogar bola no passado, para professor, etc e tal. Vai subir. Ele é filho, o Edson Dino é filho do Benedito Dino, que me inventou no rádio. Ele que me colocou no rádio. A culpa da sua família, hein? Sandra Chame Manhone Dino, uma das pessoas mais alegres do mundo, igual a Lenice. São as duas iguaizinhas, sorridentes o dia inteiro. Por falar em Dino... O homem tá que tá hoje, hein? Falar em Dino, ontem estivemos lá no aniversário do Dino Sani, 86 anos. Ele está com o princípio de Alzheimer, né? Mas ele está consciente. A gente chegou até a pegar uma palavra dele falando sobre seleção brasileira, sobre Copa do Mundo, e ele disse, foi bem claro, que espera o Brasil campeão.
Brasil, país campeão, se não for campeão, segundo para baixo não interessa. O Sandro Alexandre Maione Dino, o doutor Alexandre Maione está na rodovia dos Bandeirantes neste momento, a bordo de uma KN 0 km que ele comprou hoje em São Paulo. É o Adilson Fernandes, grande abraço para você, ó. Camisa de São João. Na minha aqui não é. Não é, pô, você quer? Essa camisa aqui, quando eu lancei a cerveja proibida, quem lançou no Brasil fui eu. E o lançamento foi numa época dessa, de festas juninas e tal. E eu gravei vários takes, dentre eles, um deles com essa camisa. E eles me deram a camisa. E ontem, estava um frio desgraçado lá em casa, eu peguei uma de flanela. Engraçado que eu botei um sobretudo que está aí de Nova York, ficou a coisa, todo mundo riu de mim lá na Bandeirantes. Pô, você de caipira, com a roupa horrorosa dessa, e depois põe um sobretudo nova-iorquino. O sobretudo queria fugir. É óbvio. O cara Esteves pede para você mandar um abraço para Itanhandu, em Minas, hein? Itanhandu. Itanhandu é terra de gado leiteiro. Manuel Severino da Silva, o Quincas Souza Rodrigues também manda um abraço aqui. Ele fala aqui, Gália, diz, vendemos o Marcos Rocha, ele está emprestado, né? Em Palmeiras, aí na transação que levou o Roger Guedes para lá. Emprestaram mal emprestado e por um custo de, se o Palmeiras quiser ficar, é baratinho. Se o do Atlético não gostou. E vai negócio, ficar, né? Deixa eu ler aqui o nome do povo aqui, que o povo quer que eu... Mas presta atenção que de vez em quando você cai naquelas pegadinhas. O Tomás Turbando. Isso. Olha, eu quero abraçar Nivaldo Silveira, Francisco Batista, Cristiana Rodrigues, Manuel Severino da Silva, pessoal do terceiro tempo, olha aqui. Adriano Pimentel, Roberto Donizete. Você pode dispensar que é a Vivo. Quer falar com a Vivo? Domingos Walter Samarco Sobrinho, Rodrigo Oliveira, Pinheiro Júnior, André Luiz Correia de Oliveira, Domingos Walter Samarco Sobrinho de novo, Marcos Benardini, Alessio Bueno, William Rodrigo, Manuel Severino da Silva, Fernando Costa e Silva, Carlos Eugênio Narrador, entendeu? Fernando Costa e Silva está insinuando que eu sou o rei do merchandising, nunca fiz merchandising. Vieira, Rodinei Pires, Canários da Colina, Pinheiro Júnior, Everton Landre, PJ Lima, Fernando Costa e Silva, Celso Serava Paulelo, esse é o irmão do Esquilo, o prefeito do Mozambim, é o rei do cavalo. A minha fazenda lá tem 5 alqueires, do lado tem a fazenda do nosso amigo aqui, o irmão do Silas, do Esquilo e da Sandra, que é o Celso, tem mais de 2.000 alqueires. E a Sandra Chame Magnoni Dino, hein? Que coisa maravilhosa, viu? E ela quis casar comigo, entendeu? Mesmo? Só que aí eu casei foi com a irmã dela. Carla Esteves, Diego Carla Viola Pascoal, Danilo Oliveira, João Paulo Benelli Lopes. E por falar em viola, já que tem gente no Mozambique vendo, quero mandar um abraço para Dinho Viola, Pedro Viola Filho, Dinho Viola. Querido cara, maravilhoso, casado com a amiguinha, mora no Guarujá, agora está lá em Mozambique. Tudo de bom para você. E para o Vanderlei do Racine, o maior centroavante do mundo de todos os tempos. Jogava muito mais que Romário. O Racine, o Vanderlei do Racine lá em Mozambique era muito melhor que aquele Pelé. O Vanderlei do Racine era melhor que o Pelé. Tá num comercial hoje com o Gabriel Jesus. E eu agora vou até sair do ar. Tchau, viu? Tchau. Vai trocar essa camisa aí, ou então traz umas paçoquinhas aí pra gente fazer a festança de São João. Falando então, abraçando a todos aqui, Carlos Henrique Rocha, lembre que hoje é nível do Mendonça e manda um vamos Botafogo, deve ser o Mendonça que jogou no Fogão, né? Milton da Cunha Mendonça. O Diego Carla Viola Pascoal, o João Dias, pedindo para mandar um abraço para Souza, na Paraíba, Carlos Henrique Rocha, outra vez, o Emílio Brida da Costa, ele é sobrinho do Brecha e do Brida, de Catanduva, que maravilha, hein? Pô, só gente da melhor qualidade aqui com a gente na nossa live, hein, ô João? Pô, que legal, cara. Era sobrinho do Brecha e do Brida. Brecha. O Brida era um volante. Alô, Catanduva! Alô, família Brida! Um grande abraço pra vocês. O Brida era um volante, era um jogador mais pegador de marcação, mas o Brecha jogava demais. Ele tinha uma característica que era bater na bola de trivela, aquele toque com o lado de fora do pé. Então ele fazia lançamentos maravilhosos, era canhoto, batia muito bem no gol, jogou no Santos, na época do Pelé, na época de 72, 73, fez uma carreira muito consistente. O Brecha, que naquela época, né, o Frank, tinha talento sobrando, né? Então por isso que o Brecha de repente não teve mais chance em seleção brasileira e tudo mais, mas era um baita jogador. Carlos Henrique Rocha, Emílio Marques, Elcio Batista, Marco Aurélio Assis Leite,
E o Clodoaldo Marinho, a galera que está conosco aqui na nossa live, assim como o João Dias. Ele quer saber do Milton quem que jogou mais, foi o Zico ou se foi o Sócrates. O Milton vai responder essa na próxima aqui. O Amaury Correia também conosco. E o Brida jogou na Portuguesa Santista, na minha portuguesa. Aí, maravilha. Encerrando o assunto lá da Copa do Brasil, você falava do Palmeiras contra o América e essa oscilação do Palmeiras na temporada, oscilando entre grandes jogos e jogos beirando o medonho. Eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado, porque esse tipo de jogo, aquele jogo, imagina se vai para os pênaltis, o Palmeiras perde a classificação no Allianz para o América Mineiro, que é um time que está bem no campeonato, mas entrou com muita desconfiança de havia ser perdido rebaixado. o primeiro jogo também. Perdeu em Minas. Agora, é o que eu falo, o Palmeiras tem que... parece que o Palmeiras tem alguns jogos que entra com soberba, achando que vai ganhar um jogo na hora que quiser. Ontem eu nem critico a colocação do Daverson, porque o Roger explicou bem, ele queria manter a formação, o estilo de jogo do time. Embora o Daverson não seja um jogador especificamente de área, como é o Borja, ele é o que tem mais características desses aí, que o Willian sai muito para os lados. Então ele preferiu não mudar muito a característica do time. E o Daverson jogou muito mal, tropeçou na bola, saiu vaiado. Então, mas aquilo, ele teria outra opção, o Willian no meio e o Johan numa das laterais. Claro. Um jogador que mostrou que foi bem nos últimos jogos. Mas aí o técnico tenta. Ele não pode acertar sempre. Mas não é porque o Daverson jogou mal que o Palmeiras precisava jogar tão mal assim. Mas pelo menos isso o Roger fez. Né? Os caras que estavam assim, decepcionando mesmo, apontando para baixo, Daverson e Lucas Lima, ele sacou. Né? Ele tirou. Daverson, não deu legal, vem outro, então o Willian passa lá pro meio. Lucas Lima, o Lucas Lima, os primeiros 10 minutos dele, ele foi muito bem, cara. Foi muito bem. Mas, não dá para jogar 10 minutos por jogo, você tem que ter regularidade. Aí caiu demais, saiu vaiado também, e o Dudu não foi utilizado. O Matos revelou antes, na chegada do time, que ele está na lista dos 35, dos suplentes, e aí, por uma precaução, porque não há uma definição aí da CBF, o João bem explicou isso aqui na nossa live. A Sul-Americana solicitou à FIFA que os jogadores que estão disputando Sul-Americana e Libertadores pudessem atuar além do prazo do dia 21 de maio. E a UEFA também. E a UEFA também. A CBF, nota 10, só que não fez isso. Se atrapalhou toda lá, se confundiu e agora os jogadores que estão na suplência, na lista dos 12, não sabe se poderão ser utilizados ou não. Então, para preservar o jogador, para não ter nenhum problema até para a seleção e quem sabe para o próprio jogador, o Dudu ficou fora do jogo. Tem umas definições ainda em relação aos jogadores que podem estar nessa lista, só que tem 2 jogadores que podem estar na lista que estão machucados, por isso que não passam a ser um problema hoje para os clubes, que são o Rodrigo Caio do São Paulo e o Arthur do Grêmio. Os 2 foram cotados até para a lista final, não foram chamados e podem estar nessa lista, mas talvez a CBF não se preocupou por enquanto, porque os 2 estão machucados. Mas eu pergunto, era mais fácil ter passado o nome dos 12. E agora eles vão tentar esse acordo junto com a FIFA para tentar liberar esses jogadores. Tinha um prazo para fazer esse pedido. Para tentar liberar esses jogadores para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, mas o Roger não sabe se vai usar o Dudu. Ficaram pensando muito na eleição, esqueceram de fazer o que tinha que fazer. Amaury Correia, grande abraço. Elcio Batista em Jaraguá do Sul, grande abraço para Jaraguá do Sul, terra do futsal, hein? Eduardo Carvalho, ele fala de Londrina, diz que o Tubarão, moleque, né? Sonha em deslanchar na Série B, tá tentando. E o Jordélio Souza também conosco, falamos de Copa do Brasil. Vamos emendar então com a Libertadores. O Cerro venceu o Monagas 3-2, o Grêmio com um gol do Luan passou pelo Defensor 1-0, o Grêmio em primeiro, o Cerro em segundo, o Defensor em terceiro vai para a Sul-Americana, pelo menos o Grêmio garantiu aí a sua primeira posição, que foi importante também para ficar no pote 1. Tal do pote 1. E na verdade o Grêmio já conseguiu a segunda colocação geral, com 14 pontos. Mais importante ainda. Mais importante ainda. Ele só não decide em casa uma possível final contra o Palmeiras. Então o Grêmio já está com a segunda colocação decretada. A gente pode falar dos outros jogos, e aí depois no final eu dou o panorama das posições, embora isso também hoje não tenha tanta importância assim, só em questão de mando de campo mesmo. Porque vai ter sorteio. A gente fala depois do pote 1, pote 2. Bom, Emelec e Santa Fé, o Emelec se ferrou, foi 3-0 para Santa Fé. River e Flamengo ficaram no 0-0, então manteve o status quo deste grupo, o grupo 4, com o River com 12 pontos e o Flamengo com 10, terminando o River na primeira posição, ou seja, Flamengo, pote 2. Mas o Flamengo teve um jogo, jogou para o gasto.
Jogou pro gasto. Ele entrou, Outro time que oscila muito. ele entrou com o Jean Lucas como segundo volante, junto com o Cueja, aí liberou um pouquinho mais o Paquetá, o Lucas Paquetá. Teve algumas chances de gol, mas se tivesse tendo vencedor seria o River, que se viu mais perto do gol do Flamengo. Só que o Flamengo reclamou de um pênalti do Lucas Prato em cima do Rodolfo, um agarrão na área, um puxão na área. Foi. Mas é aquele tipo de pênalti que é difícil do árbitro dar, principalmente no Caldeirão ou no Claudio Nunes. E o ruim para o Flamengo é que o Lucas Paquetá tomou o cartão amarelo e está suspenso, porque os cartões serão zerados para a próxima fase. Mas quem entrar nela suspenso vai ter que cumprir no próximo jogo. E o Flamengo sabe que vai pegar pedreira, porque ele está no pote 2. Olha aí, grande Alex Miguel Rupp. Esse é fera, hein? Lá do ABC, cinegrafista, repórter, o cara, gente boa demais, dando seu duro danado também, defendendo o seu. Grande abraço, meu irmão, conosco na nossa live aqui do terceiro tempo. E aí, João, como é que ficaram, então, o posicionamento dos clubes, hoje ainda primeiro e segundo? Santos e Corinthians. É verdade. Como é que tá, por enquanto? O Palmeiras é o primeiro, o Grêmio é o segundo, com 14 pontos. O Libertad hoje é o terceiro, com 13, tem um saldo de 6. Só que ele pode ser ultrapassado pelo Corinthians e pelo Santos. O Corinthians já tem um saldo de 7. Se o Corinthians ganhar, o Corinthians assume a terceira posição, no geral. E aí ele só decide fora contra Grêmio ou contra o Palmeiras. E o Santos tem 10, pode chegar a 13, só que o Santos tem 2 de saldo apenas. O Santos tem que dar uma goleada enorme no Garcilasso para tentar ultrapassar o Libertad, fazendo 5 gols, o Santos passa o Libertad e também ficaria entre os 4 primeiros. Então até essa fase, até a próxima fase, na outra, o Santos só numa semifinal jogaria fora de casa. Se os que estão acima dele avançarem na Se avançarem, claro. Aí nós teríamos então o Libertad está em terceiro, mas pode ser ultrapassado pelo Corinthians e pelo Santos. O River tem 12, hoje ele é o quarto, mas fatalmente vai cair para sexto, porque o Santos e o Corinthians devem ganhar os seus jogos, a expectativa é essa, né? E aí a gente teria o Atlético Nacional, o Cruzeiro tem 11 e o Cruzeiro deve ser o último. Ele deve ser o último, porque o Atlético Nacional tem 9, ele joga hoje dos primeiros. ele joga hoje contra o Colo-Colo, em casa. Se ganhar o jogo, ele passa o Cruzeiro. Se ele empatar o jogo, está classificado já. Se ele empatar, o Cruzeiro fica como penúltimo e o Atlético Nacional como último. Vamos dar uma passada então nos jogos de hoje, começando com Santos e Garcilasso. Olha, em qualquer circunstância, né, o atual, eu diria que é uma barbada para o Santos. O Garcilasso foi muito mal, ganhou do Santos lá, mas o Santos não jogou nada. Só que o Santos está pressionado demais. E quando se começa a falar de um novo técnico, é sinal de que onde há fumaça há fogo. Já estão falando no nome do Zé Ricardo. Agora, sinceramente, eu acho o Zé Ricardo um técnico de futuro, um bom técnico, mas trocar o Jair pelo Zé Ricardo, os dois começaram juntos praticamente. Então você vai estar trocando um inexperiente por outro inexperiente também. E o Jair não tem alguns elementos no time que são fundamentais, que é o setor de meio campo, setor de criação. Ele já testou 6 jogadores naquela posição, que hoje não tem mais o camisa 10, que muda de um jogo para o outro, né, porque é numeração fixa, mas ele já testou o Vitor Bueno, o Vecchio, Cittadini, Jean Mota, testou também o Diogo Vitor, antes da suspensão, e até o Rodrigo, ele chegou a colocar já numa posição de armação, com 3 atacantes. Isso porque o Lucas Lima não faria falta, né? Você vê como e a situação é preocupante mais para o Santos ainda, é que o Alisson não vai ter que passar por cirurgia, mas já operou o joelho 4 vezes, mas vai ficar em tratamento, só volta quando estiver bem, e ele é um jogador muito importante para o Santos, porque sem o Alisson, o Alisson ainda dá mais poder de tranquilidade para o Renato. Sem o Alisson, isso já não sei como vai ser. O Renato vai ficar mais desprotegido. Então, não tem aquele cara para ficar mordendo ali, né? A situação do Santos é preocupante. Tem que ganhar, de qualquer jeito. Ganhar e ganhar bem para voltar a colocar naquele trampolim o Jair para cima. E o jogo do Corinthians contra o Milionários, partida que para o Corinthians vale também essa manutenção do primeiro lugar e avançar, né? Escalonar esse grupo dos primeiros colocados. O Corinthians também é favorito, a gente vai ver apenas como que joga o Corinthians no Osmar Loz. Eu acredito que não vai mudar muita coisa. Mais interessante da noite. Eu acredito que não vai mudar muita coisa, até porque se o Corinthians já optou pelo Loz é para manutenção de um trabalho que começou com o Tite, veio o Carille e agora o Osmar Loz. A única
preocupação que eu tenho, não é preocupação, mas é o único ponto de interrogação que eu tenho em relação ao Osmar Loss, é que ele é um técnico que foi formado nas categorias de base, fez um belo trabalho no Corinthians, no Internacional de Porto Alegre. Teve poucas passagens por um time principal. Ele teve algumas como interino do Inter, mas aí foi ficar alguns jogos sem sair. Teve uma no Bragantino e uma no Juventude. Nas duas ele não foi bem. Teve pouco tempo para trabalhar. Quando ele foi para o Bragantino já era o esquema Corinthians-Bragantino, né? O Braga é uma espécie de filial do Corinthians, algumas pessoas costumam dizer. E o que se comenta dele é que ele é muito sério, mas ele também é muito exigente. E eu não sei até que ponto esse nível de exigência pode ser mantido com um grupo profissional e um grupo como o do Corinthians, que tem vários jogadores que já passaram por seleção brasileira e que muitas vezes o jogador não gosta de técnico linha dura. Linha dura no juvenil é uma coisa, é necessário. No profissional, hoje já não existe mais isso. Então eu estou curioso para saber como vai ser esse contato do Osmar Loss com o time principal do Corinthians. Ele tem que... Talvez o Corinthians tenha trabalhado isso nele, esse período que ele ficou como auxiliar do Carille, para não ter problemas. Mas só agora que a gente vai ver. Só agora. Olha aqui, o João Paulo diz o seguinte: parabéns, jornalista esportivo de primeira qualidade. Pô, demorou. Um dia quero trabalhar com vocês. Se Deus quiser, João Paulo, se Deus quiser, a gente fica na torcida também para a sua carreira, para que dê tudo certo aí, você avance na sua carreira, tá legal? Evandro Pacheco Nunes disse que depois do dia 30 de junho chegam reforços do Santos. O problema é até lá, né? Vai ficar essa pressão e essa oscilação. Pra aproveitar que a gente falou do Corinthians, da estreia do Loss, que resumão que você pode fazer assim, como você analisa tudo que aconteceu na despedida do Carille? Ele deu coletiva ontem, depois no fim da tarde o Andrés também concedeu entrevista coletiva. Que apanhado que a gente pode fazer disso? Como é que fica o Corinthians daqui para frente, João? Só para a gente também não falar mais disso e desejar boa sorte para o Carille e boa sorte para o Loss. Eu volto a repetir o que eu tinha falado. É uma oportunidade que o técnico não pode perder. O técnico, o jogador. E o Carille é muito novo, é muito jovem. Está começando a sua vida como técnico agora. Então quem fala, mas o Carille vai para a Arábia, vai se esconder no mundo árabe, vai perder espaço. Não é bem assim. A gente já teve vários técnicos de nível aqui do futebol brasileiro que foram trabalhar na Arábia. Minelli já trabalhou na Arábia, o Zagallo trabalhou, Carlos Alberto Parreira trabalhou, Carlos Alberto Torres, saudoso, também trabalhou. Muitos, não dá nem para fazer a lista aqui, mas foram pelo menos o Candinho trabalhou, foram pelo menos uns 15 técnicos de nível, de ponta, independente da época que eles tiveram o seu auge, mas pelo menos uns 15 que trabalharam no futebol árabe, no mundo árabe. Eu acho que o Carille está certo em aceitar. Ele vai voltar daqui a 2 anos com o bolso cheio, dar tranquilidade para sua família e a partir daí ele vai poder receber novas propostas. E ele vai ter segurança para escolher a melhor proposta. E se não vier uma proposta logo de cara, não tem problema. Aí ele vai usar o dinheiro que ele ganhou para de repente se especializar ainda mais. Vai para a Europa, faz estágio em grandes clubes, com grandes técnicos, faz cursos de especialização. Então, eu acho que ele está certo. E o Corinthians não tinha outra alternativa, não dava para mudar. Não tinha como mudar a cabeça do Carille nesse momento. Já tem um técnico que vinha sendo seu auxiliar desde o ano passado, começo do ano passado. Então, os dois lados acho que casaram, acho que não saíram com rusgas. Eu vi assim, eu acho que o Carille já disse, como ele é profissional, ele falou, eu posso trabalhar sim em outro clube quando eu voltar para cá. Ele falou isso, e é verdade. O técnico não pode. Imagina se o técnico. O Rogério Ceni foi para o São Paulo, que era o sonho dele, mas ele saiu do São Paulo, foi demitido, não deu certo, está aí no Fortaleza. Se o Palmeiras, de repente, convidar o Rogério Ceni, ele vai falar que não quer? Ou o Corinthians? Por mais história que ele tenha no São Paulo, ele é um profissional, ele tem que trabalhar, fazer o melhor dele. E o Carille é a mesma coisa. Quando ele voltar, se ele for sondado por Palmeiras, por São Paulo, ele tem todo o direito de ir. Então eu acho que ficou de bom tamanho para o Carille e o Corinthians não podia fazer nada, não tinha como chegar para o Carille e fazer uma contraproposta, uma contra-oferta, porque era muito dinheiro. Então eu acho que ficou legal. Para os dois lados, acho que não houve uma rusga. Eu acho que até pelo que eles falaram ontem, saiu tudo um casamento desfeito, que de repente mais lá na frente alguém pode sentir saudade do outro e tudo pode até voltar. Olha, a Rosana Bepler Santiago diz o seguinte: estamos felizes que assumiu o Osmar Loss. Ele é daqui da região, de Passo Fundo, cidade vizinha de Chapecó.
Chapecó, Santa Catarina, Passo Fundo já no Rio Grande, mas ali bem próximo. É carrancudo, mas é gente boa. Então tá bom, e um abraço pro Lucas Silvanto Betti também. Luquinha, grande abraço para você, saudade, hein? Nós estamos juntos, que está nos acompanhando também diretamente lá de Águas da Prata, pertinho ali de São João da Boa Vista, entre São João e Poços de Caldas. Antes do destaque olímpico, mais algum adendo aí com relação ao futebol, João? Só para a gente encerrar aqui. Copa do Mundo, né? A gente está acompanhando aí treinamentos da seleção do Brasil e também a apresentação de outras seleções, né? E chamou a atenção que o pessoal gosta de falar na Argentina também, não é brincadeira, hein? E eles gostam de analisar tudo. Você falou que o pai do Guzmán deu aquele chilique, né? Porque o filho tinha sido cortado e tal. E você viu de quem foi o chilique ontem? Da mulher do Romero. Falou que a contusão dele, em 2 semanas ele estaria bem. Ela é médica e trabalha na AFA. Estaria recuperado em 2 semanas e que interesses políticos e esportivos fizeram com que o seu marido fosse cortado. Quer dizer, para ela falar isso, ela está insinuando que existia interesse. Ele foi preterido pelo goleiro que vai entrar. Pelo goleiro que vai entrar. Não está escalado ainda. E às vezes não é nem, se o motivo assim, às vezes não é nem pelo goleiro que vai entrar, às vezes sabe, quando por causa do empresário, de algum dirigente, né? E aí, quer dizer, quem entra com a pecha de vilão e quem sai detonando, né? Essas coisas são... O que chamou a atenção ontem foi a declaração da mulher. E o Tite já deu entrevista hoje, né? Já concedeu entrevista hoje, falando que a prioridade dele é continuar na seleção, se não der, quer trabalhar na Europa, preferencialmente a Espanha. E a gente comentava na redação, eu e o Tufano, exatamente sobre isso, com o Marcos também. Eu, se fosse o Tite, teria uma outra ideia de Europa. Porque na Espanha, ele não vai para o Real Madrid. Não vai para o Barcelona. A não ser, claro, que o Brasil ganha a Copa arrebentando com o futebol. Aí, de repente, não vou dizer que vai agora, porque os times estão com treinadores. Mas só se ele arrebentar, o Brasil arrebentar na Copa, e aí... Mas, fatalmente, é um técnico brasileiro. Por Barcelona, acho que ele não iria de jeito nenhum, para falar a verdade. É um técnico brasileiro. Arriscaria. Técnico brasileiro, você sabe como é que é. Ele não tem um grande mercado lá fora. Até porque muita gente foi e acabou se dando mal. Eu, se fosse ele, iria para um outro centro da Europa. Pensaria, focaria minha cabeça na Itália. Por quê? Claro que hoje o Campeonato Espanhol ele é mais visado, mas é por Atlético, por Real Madrid e Barcelona. Aí a gente tem um terceiro time que é o Atlético, longinho, chegando aí um pouquinho, mas... E aí, Valência, Sevilha, para por aí, não tem mais. A Itália a gente tem. Abaixo disso já não é nível do Tite. Né? Então o Tite não pode treinar o Alavés, não pode treinar o Granada. Assim como na Itália também não pode treinar o Crotone. Então, mas na Itália, o que eu falo é que a opção de times com nome, com tradição na Itália é muito maior. E nem a do Sassuolo. Tem Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Napoli, que disputou o título até praticamente aí a última rodada. Então, quer dizer, Torino tem uma história maravilhosa, hoje não está bem, mas tem uma história maravilhosa. Então, eu vejo que o Tite teria muito mais opções numa Itália do que vai ter numa Espanha. Mas... Então faz o seguinte, Tite, ganha a Copa, depois você arrebenta, aí você escolhe, meu filho, tá bom? Ô, João, e os destaques olímpicos desta quinta-feira, hein? No basquete teremos hoje o segundo jogo entre Paulistano e Mogi, lá no ginásio do Corinthians. Vamos ter a segunda partida, na primeira o Paulistano ganhou lá em Mogi. Conseguiu ganhar bem, até 99 e 82. No vôlei, 2 destaques, um de quadra e um na praia. No vôlei de quadra, o Brasil ganhou de novo hoje na Liga das Nações, 3-0 na República Dominicana, o jogo foi tranquilo. E o Brasil chega à sua 5ª vitória em 6 jogos. Chega a 15 pontos, está na 2ª colocação geral, apenas 1 ponto atrás da seleção dos Estados Unidos, que lidera. Então o Brasil vem bem e agora na próxima semana o desafio é na Holanda, contra a Holanda, Polônia e Coreia do Sul. E no vôlei de praia, isso acontece muito, a gente lamenta, mas acabou a parceria entre Bruno Schmidt e Alisson. Campeões olímpicos em 2016, campeões da Copa do Mundo em 2015, eles deram uma nota, lançaram uma nota dizendo que a parceria está desfeita, e isso acontece muito no vôlei de praia, porque existe um desgaste natural no decorrer dos anos, e aí cada um vai partir para uma nova parceria, e aí
para o ano de 2019 começar aí a caminhada para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Bom, boa sorte para os dois, que o vôlei de praia é praticamente garantia de medalha para o Brasil, né? Historicamente é isso. Então, boa sorte para os dois e quem sabe vocês possam se reencontrar, mesmo que seja em situações opostas aí, cada um de um lado, mas que vocês estejam até o fim lá no Japão. Vôlei de praia, vôlei de quadra, judô e o iatismo. É isso aí. A Leila Maria Strufaldi manda um oi aqui pra gente, nos estertores aqui no encerramento da nossa live. Muito obrigado a você e a todos que estiveram conosco em mais uma edição. A gente volta numa versão editada lá no nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, corre lá, faça a sua inscrição. Também acione o sininho para você receber as notificações das publicações exclusivas da redação do Terceiro Tempo lá no youtube.com/Terceiro Tempo TV. Corra, faça a sua inscrição. A gente volta amanhã falando do resultado do Corinthians e de como é que fica ou como é que ficará a segunda fase, a fase oitavas de final, fase de mata-mata da Libertadores. Tchau, gente. Tchau, valeu. Como diria Vicente Mateus, o saudoso Mateus, aqui nos extintores do nosso programa. E se encontrar combustível por aí, avisa.